Uma alegria muito grande já neste sábado, aonde cada vez mais nós vamos nos rendendo à presença de Deus, e já vai havendo uma purificação. Talvez quando você chegou aqui, já vai ficando mais espiritual a tua vida. E eu quero começar essa pregação com um texto bíblico do Evangelho de São João, no capítulo 21, no versículo 15. Enquanto você vai encontrando aí, eu vou rezando. Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 15. Seguintes: Persíneo cruces de inimites noster, libera-nos Deus noster, em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancto. Amém. Pater noster, quis in celis sanctificetur nomen tuum. Advene regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et mit nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ni nos inducas in tentationis, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedictui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte noster. Amém. A palavra do Senhor é dirigida para nós nessa noite, dos seguintes termos: tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que a estes? E respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Pedro entristeceu-se, porque ele perguntou pela terceira vez: ama-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Palavra da nossa salvação. Vamos aplaudir poderosamente a palavra do Senhor. Quando a gente lê as Sagradas Escrituras, quando a palavra de Deus vem ao nosso coração, uma das coisas que é de suma importância e que nós queremos que você entenda profundamente é a pessoa da igreja, a autoridade da igreja. E quando nós olhamos para Pedro, o apacentar foi dado para ele, apacentar a igreja, apacentar as ovelhas do Senhor. Pedro é mencionado 179 vezes dentro das Sagradas Escrituras. Toda vez que Pedro é mencionado,
ele está sempre à frente dos apóstolos, ele sempre é o primeiro a ser chamado. Pedro é aquela figura que Deus escolheu. Pedro é aquela figura que Deus escolheu para edificar a sua igreja. Porque a igreja foi edificada, a igreja ela tem um corpo visível. A igreja tem uma estrutura. E esta igreja é a igreja onde você pode contemplar a face do Pai. A face do Pai é a igreja católica. Nas outras igrejas, as pessoas podem até conhecer Jesus. Elas podem até ter um amor sincero por Jesus. Talvez muitas pessoas até abandonaram outras falsas religiões e até conheceram Jesus em outras igrejas, mas a verdadeira face do Pai, a igreja que resplandece o rosto do Pai, é a igreja católica. Por quê? Porque Jesus Cristo quis. Porque seria muita ignorância achar que uma igreja que tem 2000 anos, mais de 2000 anos, desde o tempo de Jesus, que de repente a igreja começa a surgir no século XVI, por exemplo, com Lutero, 1517. Então o que aconteceu para trás? Não, agora então ele é um iluminado, e agora sim nós somos a igreja, a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Mas e o resto da história ficou aonde? E quem era esse resto da história? Quem, quando você vai lá no princípio, a identidade do teu pai e da tua mãe? Quando vai passando um álbum, e você vai passando o álbum, e aí começa a fazer uma leitura da sua idade agora, talvez 25, 30, 40, não sei qual é a sua idade. E vai fazendo ali, vamos buscar a raiz, e vai passando ali com 30, depois vai com 25, depois com 20, depois com 15, depois com 10, depois criança no colo da mãe e do pai, no ventre da mãe. A realidade então vai passando a sua história e vai ao encontro do princípio, do seu princípio. Quando nós vamos folheando a história da igreja e nós vamos voltando para trás também, nós vamos encontrar uma realidade, o colo da nossa igreja. Nós vamos encontrar que nós somos a ovelha da igreja. Nós somos a ovelha de Jesus Cristo, e Deus, Ele deu por autoridade para que Pedro pudesse apacentar a igreja. Deus deu uma figura de uma pessoa visível para apacentar a igreja, para fortalecer a igreja, para ter o cajado da autoridade. Por isso a igreja, como diz Bento XVI, ela não é irmã de outras igrejas. A igreja não é irmã. Ah, porque a nossa irmã, aquela igreja é a nossa irmã. Não. A igreja, ela é mãe e mestra. Vai falar o Papa Bento XVI. A igreja é mãe por excelência. A igreja, ela tem um fundamento, e foi o próprio Cristo que fundamentou esta igreja. Foi o próprio Cristo que fundamentou em Pedro, quando ele olha para Pedro, quando Pedro tem uma revelação que vem do alto. Porque Jesus atrai na multidão, as pessoas querendo tocar nas suas vestes, as pessoas querendo tocar em Jesus, ouvir Jesus, querendo experimentar os milagres de Jesus. O deserto ficava lotado.
5.000 pessoas, para a gente colocar 100 pessoas que dá trabalho. Jesus, a multidão ia atrás de Jesus, mas Jesus pergunta: quem dizeis que eu sou? No senso comum, quem dizeis que eu sou? Uns dizem que é o profeta Jeremias, outros dizem que é o profeta Elias, outros dizem que é João Batista. Mas aí Jesus Cristo pergunta para os apóstolos, para aqueles que caminham, para aqueles que estão na intimidade, para aqueles que já seguem o Cordeiro, então pergunta para ele: e para vós, quem eu sou? Então de repente Pedro, inspirado pelo Espírito de Deus, tomado pela glória, tomado pela graça do Senhor, então Pedro de repente diz, Mateus capítulo 16, versículo 16: Tu és o Cristo, Filii Dei, vive. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então de repente, quando ele revela quem é Jesus, Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, ele é o Filho do Pai, é o Filho amado, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E aí vem a devolutiva de Jesus. E Jesus, ele devolve a palavra profética que sai da boca de Pedro. Não saiu da boca de Tiago, não saiu da boca de Bartolomeu, nem de João, o discípulo amado, mas sai da boca de Pedro. É de Pedro que sai a palavra, é de Pedro que sai a revelação. É o Pai que revela para Pedro, porque Pedro agora vai receber uma palavra profética, e a palavra que é dirigida para Pedro, de Mateus capítulo 16, no versículo 18. Então Cristo olha para Pedro e diz: Tu és Petrus, et super ac Petrum, edificabo ecclesia mi, et porta inferi non prevalepunto adversus en. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como que às vezes o inimigo quer que a gente não creia nessa passagem? Porque quando a gente olha, por exemplo, para uma pessoa infiel da igreja, quando a gente olha para os pastores infiéis, quando a gente olha para uma pessoa que já não está mais sustentando a sua missão, quando a gente olha para uma pessoa que está ali longe da palavra de Deus, e às vezes foi dado por autoridade para ser pastor, para tomar conta, para estar à frente das ovelhas, e muitas vezes perdeu a visão está turva, não consegue mais enxergar. Como é difícil, tantos e tantas pessoas que sucumbiram, quantos padres que largam a batina, quantos já que não tem mais uma visão espiritual, quantos bispos já que não conseguem ter autoridade sobre o seu cajado para pastorear e levar a igreja para adorar verdadeiramente, adorar Jesus Cristo. Quantos perderam a sua autoridade espiritual, e às vezes mostra até escândalos da igreja. E a mídia às vezes mostra o escândalo dos homens da igreja, daqueles que eram para brilhar, daqueles que eram para ter o ofício de pastor, aqueles que eram para ter o ofício de pastorear as ovelhas. Então de repente eles fazem ao contrário, ele devora a lã da ovelha, ele devora a carne da ovelha, ele massacra a ovelha, ele não cuida da ovelha, ele deixa a ovelha jogada para que os lobos possam devorá-las. Quando a gente olha, quanta realidade que fere o coração das ovelhas, quando a gente olha, quando a mídia mostra os escândalos, e às vezes a pessoa está aí porque eu não sigo esta igreja,
Está aí, e às vezes nós somos acusados, porque a igreja é a Babilônia, porque a igreja é uma igreja corrompida, porque a igreja não tem uma voz profética, e tantas realidades, e aponta um dedo para nós. Só que é preciso saber uma coisa: ou nós acreditamos profundamente na palavra, ou nós não acreditamos nela. Ou nós acreditamos que Deus está constantemente conduzindo esta igreja, ou nós acreditamos que é o Espírito que conduz esta igreja, ou nós acreditamos na palavra que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra de Mateus capítulo 28, no versículo 20, que diz: estarei todos os dias até a consumação do século. Todos os dias com a igreja, todos os dias Deus está presente, mesmo numa igreja em ruína, mesmo numa igreja que está ali carcomida, que não está sendo cuidada, que a pintura está descascando, que os bancos estão comidos pelo cupim, que o ostensório está enferrujado, que já não tem mais ali um verdadeiro zelo pela casa do Senhor. A igreja continua na sua essência, no seu mistério, porque a igreja é conduzida pelo Espírito Santo de Deus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E quando alguém erra da igreja, um sacerdote, um padre, um missionário, ou até mesmo um papa, às vezes, ou um escândalo, e aí de repente vem e acusa: a igreja é pecadora, a igreja não vale nada, olha aí a situação dela, olha aí. A mídia vai mostrando, mas eu pergunto a vós, filhos e filhas da igreja: quando o médico erra, você condena o médico ou a medicina? Não se condena a medicina, se condena o médico que errou. Agora, quando se falamos de igreja católica, apostólica, romana, então começa a se falar especificamente da igreja num todo. Se um missionário, alguém erra, alguém falhou, não foi fiel no seu ministério, então você não pode condenar a igreja, porque a igreja é santa de homens pecadores, mas a igreja é santa, a igreja é imaculada, a igreja ela é irrepreensível, a igreja ela está conduzida pelo Espírito Santo de Deus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque esta igreja é sustentado pelo Senhor. Napoleão Bonaparte prendeu um papa, e quando Napoleão Bonaparte prendeu um papa, ele queria ser coroado pelo papa, porque ele queria ser como um imperador, e queria que a igreja tivesse debaixo dos pés de Napoleão Bonaparte. Mas o Papa não aceitou. Então de repente Napoleão pegou e falou: então nós iremos destruir a igreja, nós iremos acabar com a igreja. E o Papa respondeu para Napoleão: Napoleão, nós como homens tentamos destruí-las e não conseguimos. Você será mais um. A igreja, ela é conduzida pelo Espírito de Deus, é o Espírito Santo que conduz esta igreja. Esta igreja está no sopro divino, no Ruach HaKodesh. Esta igreja é uma igreja profética, e você é alcançado neste dia, você é alcançado nesta noite pela voz profética da igreja.
Porque eu não tenho a autoridade da igreja. Quando o sacerdote confessa, ele confessa no ministério da igreja. Ele te absorve no mistério da igreja. Pelo ministério da igreja, eu te absorvo dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tenho essa autoridade, é do sacerdote. A autoridade de celebrar a missa e fazer a consagração da Eucaristia é do sacerdote. Mas a autoridade de pregar a palavra de Deus e mostrar a autoridade da igreja, e mostrar o rosto da igreja, e mostrar e fazer agora desse momento, deste ambão aqui, um verdadeiro alimento para a tua alma, porque a tua alma tem sede do alimento verdadeiro, a tua alma necessita, porque a tua alma é ovelha, e você como ovelha necessita profundamente, necessita de um pastoreio, de um alimento sólido, necessita da palavra de Deus que cura o teu coração. E eu quero dizer isso, porque Deus hoje Ele quer curar o teu coração, curar pela igreja, curar pela pregação. Cada pregação, ela tem um mistério. Às vezes a palavra de Deus, ela vai como uma espada. Às vezes a palavra de Deus vai como um martelo. E às vezes a palavra de Deus, ela vai como um fogo, como uma espada, como diz em Efésios capítulo 6, no versículo 17, a palavra do Senhor é a espada de dois gumes. Então pela palavra, você é ferido pela palavra, porque quando você é ferido pela palavra, a ferida é para curar, a ferida é para libertar. Mas às vezes a palavra de Deus, ela vai como um martelo, que vai desmiuçando o coração pedrificado, o coração duro, ou talvez toda a mentalidade que você colocou, que construiu. Então de repente a palavra, ela vai sendo direcionado como uma marreta direcionada no teu coração. Então de repente você é desmontado, desestruturado, mas a palavra também, ela vai como um fogo, e o fogo abrasa, esquenta, acende, e é isso que você vai experimentar no retiro apologético. É glória subindo e o fogo descendo da palavra de Deus. Às vezes você chega já nessa noite, às vezes o cansaço vai até batendo já forte, a ovelha já vai cambaleando, e Satanás vai cantando uma canção de ninar: dorme, neném, que a cuca vai pegar. É preciso Pedro, na autoridade de pastor, ele quer hoje alimentar. E Pedro, ele está sobre a rocha. Deus não funda a igreja sobre Simão, porque Simão significa areia, caniço rachado, fraco. Simão representa a fraqueza, mas Deus funda a igreja em Pedro. Tu és Pedro, tu és Pedro, tu és a rocha. Pedro, ele não é feito para ser quebrado. Pedro não é feito para ser areia que não tem sustentação. Não, Pedro é a rocha, Pedro é a firmeza. O primeiro homem foi de barro, por isso se quebrou. E aí vem a profecia de Ageu capítulo 2, no versículo 9, aonde vai dizer assim: a glória da segunda casa será maior do que a primeira,
Porque a glória da primeira casa foi Adão. Adão foi de barro, Adão se quebrou. Mas a segunda glória, a glória da segunda casa, é a glória de Pedro. É a igreja que não se quebra, que não se rompe. É a igreja que permanece conduzida pelo Espírito Santo. Porque esta igreja é firme, esta igreja é católica, apostólica, romana. Bata no seu peito e tenha um orgulho profundo de ser católico, apostólico, romano. Pare de ser caótico, apostático, romântico. Você precisa sair daqui um soldado da Virgem Maria e de Jesus Eucarístico. E se você quer ser um guerreiro, dá um glória e aplaude esse Deus para valer. Às vezes, quando a igreja está carcomida, quando a igreja às vezes está sem expressões de santidade nos seus membros, a igreja suscita profetas, a igreja suscita homens e mulheres de Deus, que representam a igreja, que representa a essência da igreja. Como não admirar São João Crisóstomo? Quando celebrava a missa, as pessoas entravam na missa com São João Crisóstomo, e de repente ele dizia: eu não sei se o céu subiu, eu não sei se o céu desceu, ou se a igreja subiu. Porque a missa celebrada, a glória, quando São João Crisóstomo, ele celebrava o mistério com tanta piedade, com tanta dignidade, que representava a essência da igreja. Porque assim como existe um bom advogado, um bom médico, existe o ruim. Tudo que existe bom, existe o ruim. Na igreja não é muito diferente. Você conhece o bom sacerdote, você conhece um bom pastor, pelo cuidado das ovelhas, pelo zelo, pelo mistério do altar, pelo desejo de confessar as almas, pelo desejo de resgatar, de ir ao encontro das ovelhas da casa de Israel. Você conhece, os santos representam a face verdadeira da igreja. E São João Crisóstomo era tão odiado, que um dia fizeram uma reunião, os inimigos, e falaram: vamos destruir São João Crisóstomo. E alguns diziam: vamos prendê-lo na cadeia. Levantou um e disse: não adianta, porque se você prender aquele homem, ele beijará as correntes e glorificará o nome do Senhor. Então vamos tirar a sua riqueza. Também não adianta, porque a única riqueza que ele tem é os pobres. Então vamos matá-lo. Também não adianta, porque se você matar São João Crisóstomo, se matar Crisóstomo, então ele chegará mais rápido à presença de Deus, e toda a igreja o colocará como santo. E desistiram. Chegaram a desistir de tentar destruir São João Crisóstomo. A santidade e a autoridade de São Bento, que quando ele foi de repente em um templo pagão, com uma cruz na mão, e de repente São Bento com uma cruz na mão, ele levantou a cruz no templo pagão, e quando ele levantou a cruz, e ele falou pelo poder da cruz, o templo pagão era numa montanha,
E o templo pagão, quando ele levanta a cruz, o templo pagão se racha no meio, a montanha se racha no meio, e todo lado que está para frente de São Bento cai por terra. O templo pagão caiu por terra, mas a cruz na mão de São Bento permaneceu. Nós somos a igreja da cruz de Jesus Cristo. Pode aplaudir, porque esta é a face da igreja, esta é a face da autoridade da igreja. E São Bento passou muitos anos numa caverna, e ele era alimentado apenas a pão e água. E depois São Bento morreu, e agora nós sabemos que teve essas guerras mundiais. E na Segunda Guerra Mundial, quando os aviões estavam bombardeando, então de repente caiu uma bomba, e caiu uma bomba no meio da caverna, aonde ficou São Bento. E quando a bomba caiu, sabe o que aconteceu? Aquela bomba não ativou, porque havia a essência, havia a espiritualidade, havia a face da igreja dizendo: aqui está um verdadeiro filho da igreja. E a bomba não estourou. Pode aplaudir o mistério profundo. Ou como São Francisco de Assis, que quando no período dele, aonde se enterrava as prostitutas, os criminosos e os ladrões, se enterrava em um lugar fora da cidade. E de repente Francisco de Assis pegou seus filhos espirituais, levou até aquele local, e ele falou assim: se tem uma pessoa que não presta nesse mundo, sou eu. Se tem uma pessoa que merece ser enterrado junto com as prostitutas, se tem uma pessoa que merece ser enterrado junto com os ladrões, com os criminosos, essa pessoa sou eu. E este lugar é conhecido como a garganta do diabo. E São Francisco falou para os seus filhos: quando eu morrer, eu quero que vocês façam um propósito, e que vocês me enterre na garganta do diabo. E no dia que São Francisco morreu, então seus filhos, para cumprir ali a obediência daquela promessa que foi feita para Francisco de Assis, então levaram Francisco de Assis, enterraram Francisco de Assis na garganta do diabo. No mesmo dia, a fama de Francisco de santidade era muito grande, então veio do Vaticano e comprou o local, e hoje a garganta do diabo mudou para a Basílica de São Francisco de Assis. Isto é a santidade da igreja. Pode aplaudir, porque esse é o mistério profundo, esta é a verdade da igreja, esta é a verdade da santidade, a igreja santa, pura e imaculada. A igreja, ela tem o poder de triunfar sobre os inimigos. Quando parece que nós estamos feridos, vai falar Santo Hilário, quando a igreja é ferida, a igreja cresce, a igreja prospera. Quando a igreja é atacada, a igreja cresce em ciência, em graça. Quando você vê os ataques da Síria, quando você vê os cristãos morrendo na Coreia do Norte, quando você vê os cristãos morrendo no norte da África, quando você vê os cristãos morrendo no Paquistão, morrendo no Iraque, em todas as realidades hoje de perseguição da igreja,
Sabe o que aconteceu? O sangue que foi derramado no Oriente foi fecundo no Ocidente. Sabe quantas novas comunidades como a nossa existe no Brasil hoje? Mais de 1000 novas comunidades, porque os cristãos que morreram no Oriente, o sangue dos mártires do Oriente fecundou o Ocidente. Quando eu olho para o apologético, para esse retiro, eu não estou olhando apenas para um retiro, apenas para um plenário, mas eu estou olhando para o QG da Imaculada. Eu estou olhando para soldados que estão se levantando, guerreiros que estão se levantando para defender e amar a igreja, e aqueles que querem tomar posse, dar um glória e aplaude a esta igreja maravilhosa. Pode aplaudir, aplaude mesmo. A santidade da igreja, a autoridade da igreja. Observe, os primeiros séculos nós fomos perseguidos. Pedro morreu de cabeça para baixo, foi crucificado. Tiago foi jogado do pináculo da altura do templo, caiu no chão ainda meio vivo, vieram com um pau e deram na cabeça de Tiago. Santo André foi crucificado em forma de X. São Marcos foi também esfolado. Também Bartolomeu, arrancaram a pele de Bartolomeu vivo. Então tiraram toda a pele dele vivo, de Bartolomeu. A igreja foi perseguida. Nós conhecemos lá Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e 7, a autoridade do diácono Santo Estevão, que foi apedrejado, o primeiro mártir da igreja. Nós sabemos que a igreja primitiva, ela viveu debaixo de perseguição. O primeiro século, o segundo século, o terceiro século, as mulheres eram arrancadas os seus seios, arrancava as suas unhas, arrancava, como Santa Apolônia, arrancaram os seus dentes de um após um com um alicate. Pegava uma tira, então esfolava e arrancava a tira da sua pele. Queimavam vivo, como queimaram São Policarpo. Colocaram na arena e jogaram para os leões, como fizeram com Santo Inácio de Antioquia. Decapitaram ali decapitaram Santa Inês. Foram todos esses cristãos que foram massacrados, foram mártires, morreram defendendo, dizendo: Jesus é o Senhor, a verdadeira face de Jesus, dizendo: Jesus é o Senhor, e não negaram de maneira nenhuma, foram fiéis até a morte, até as últimas consequências. E sabe o que acontece? Qualquer coisa que acontecia na igreja primitiva, os cristãos eram acusados. É mais ou menos hoje. Nós somos acusados de tudo. Se o mundo não vai ruim, é por causa dos cristãos. Se não querem liberar a promiscuidade na sua totalidade, é culpa dos cristãos. Porque se está lutando pelo aborto, o culpado é os cristãos. Se estão lutando para uma família segundo a palavra de Deus, então o culpado é os cristãos. Tudo é os cristãos. Os cristãos são culpados de tudo. Nós somos motivo hoje de zombaria, como foi no passado. E sabe qual é o mistério? Quando Nero queria reformar Roma, e Nero arrumou um plano. Então ele incendiou a cidade, porque ele queria fazer uma reforma, e ele queria construir o seu palácio, para deixar a sua identidade. Então Nero, ele incendeia a cidade, e diz a história que Nero ficava do seu palácio, tocando harpa e vendo Roma incendiar. E aí Nero fez o quê? Colocou a culpa nos cristãos.
Os cristãos foram culpados da cidade ser incendiada. Então começou no reinado de Nero uma perseguição terrível contra a igreja. A igreja foi perseguida, massacrada. Então Nero, quando entrava em Roma, na porta principal, na sua pompa, nos cavalos brancos, com ali as correntes de ouro, ali, e ele vinha na sua carruagem, com toda a sua pompa, e os cristãos eram colocados na cidade, e ele entrava à noite, e os cristãos eram a tocha viva, eles eram queimados vivos, e Nero ia entrando em Roma, e os cristãos iam gritando, e de repente Nero ia entrando, e os cristãos iam sendo massacrados, mortos, lá em Roma. O Coliseu, os cristãos eram jogados no Coliseu para as feras, para serem devorados, para serem torturados. E sabe o que acontece? Hoje, aonde é a sede da Igreja Católica? A sede da Igreja Católica é em Roma, onde nos primeiros séculos a igreja era perseguida. O Coliseu hoje, os papas vão rezar a via sacra no Coliseu, vão rezar o rosário, porque a igreja triunfou sobre a perseguição. A igreja, ela é imbatível. Nós somos imbatíveis porque nós somos pelo poder do Espírito de Deus. E se você acredita profundamente nesta igreja, pode aplaudir, porque é a santidade da igreja. Pode aplaudir, porque o teu aplauso é a tua fé, o teu aplauso é a tua fé, é a tua crença. A autoridade da pregação. Eu estava vindo agora de Belo Horizonte, e uma menina que ia para a faculdade era comunista, marxista, materialista. Falou que aprendeu na faculdade a prostituição, a promiscuidade, a bebida, a droga. Era comum nas festas se juntar com pessoa do mesmo sexo. E aquela menina, ela foi para um retiro de carnaval em Belo Horizonte. Nós da Combatentes na Fé estávamos pregando lá. E aquela menina, havia muitos pregadores, falaram sobre o pince, falaram sobre tatuagem, mas aquela menina estava irredutível. E aí eu estava agora pregando quinta-feira na Gospel Mira, lá em Belo Horizonte, 3.000 pessoas. E de repente o padre Oscar veio com a carta e leu, e aquela menina testemunhava que ela estava cheio de pince. E quando eu ia falando que o pince, quando você coloca o pince na sua orelha, é para que você não escute a voz do pastor, não escute a voz de Deus. Quando coloca no teu olho, é para que você não tenha uma visão espiritual. Quando coloca no teu nariz, é para que você não sinta o cheiro da santidade do céu. Quando coloca na tua boca, é para que você não tenha uma voz profética. Quando coloca nos mamilos, no peito, é para que o teu coração pedrifique. Quando coloca no teu ventre, é para que você seja estéril, mulher, e não produza, e não possa ter filho. Quando coloca até mesmo no órgão genital, é para levar a pessoa para um cativeiro profundo. E quando eu pregava e falava isso do piercing, aquela menina começou a passar mal, aquela menina começou a se tontear, e de repente numa batalha espiritual, com muita dificuldade, ela tirou os piercing. E quando ela tirou os piercing, ela falou: vou me ajoelhar diante do Altíssimo. E o diabo veio no ouvido dela: não se ajoelha. E ela começou a entrar em batalha: não se ajoelhe. E ela: vou me ajoelhar. Não se ajoelha, vou me ajoelhar. E com muita dificuldade, aquela menina se ajoelhou, e hoje é uma criatura nova em Cristo Jesus. E hoje é uma pessoa que está buscando o caminho da santidade. Eis a autoridade da igreja. Pode aplaudir esta igreja santa, bendita e poderosa.
No último apologético, tinha uma irmã aqui que fez o retiro. E ela também era comunista. O comunismo é do diabo. O comunismo é o materialismo, tira Deus do centro, persegue. Hoje o mundo é perseguido pelos cristãos. O comunismo matou milhares de cristãos. E quase nós fomos vítimas no Brasil disso, dessa realidade comunista, da bandeira vermelha. Porque o povo foi como que enganado, como que ludibriado, como que deixando que a sedução, as coisas vai ali, como que o diabo ele dá com uma mão para depois puxar com duas. Ele começa dando uma coisa aqui, dá uma coisa ali, mas depois ele puxa tudo. E a primeira coisa que quer tirar é Deus, é a religião. E uma irmã foi ver eu fazer o retiro. E a mentalidade, ela pregava pelo Brasil todo o comunismo. E quando ela entrou aqui, ela falou: meu Deus, é uma lavagem cerebral do começo ao fim. Esse apologético é uma lavagem cerebral do começo ao fim. Eles vão falando uma coisa atrás da outra. Eles não deixam a gente respirar. A gente nem pode ir direito no banheiro. Vem, está todo mundo muito centralizado. As pessoas estão às vezes, como alguns que estão aqui no plenário, meio com sono. E eles estão insistindo, pregando, falando. Eles não param. Aí ela falou: é uma lavagem pura. E aí depois ela, com a mentalidade travada. Mas chegou um certo tipo de momento, essa irmã lá de Santa Bárbara, e aí de repente chegou um certo tipo de momento, que começava a cantar as canções, que começava a oração, ela ainda com a mentalidade blindada, com a filosofia pagã, materialista de Karl Marx. Então de repente, aí a canção vinha, a lágrima vinha no olho dela, aí ela fala: eu não consigo, é muito forte essa lavagem. Ela não consigo, é muito forte. E ela se derramou na presença do Senhor. Chegou um momento que ela falou: eu me rendo, Jesus, o Senhor é o Deus da minha vida. Eu entrego a minha vida também para a tua mãe, a Virgem Maria, porque a partir de agora eu quero ser católica, apostólica, romana. Pode aplaudir esse Deus maravilhoso. E não é uma lavagem cerebral, não, é pelo contrário, é uma preparação para que você tenha um encontro com Deus. É muito diferente, porque eu não estou querendo te atrair para mim. Tem muitas pessoas que passam pelo apologético e vão para outras realidades, são até de outras cidades. Nós não queremos atrair para nós, nós queremos que você seja católico. Nós queremos que você seja católico, isso nós queremos. Isso aqui é uma preparação para que você tenha um encontro com Jesus Cristo. E eu creio profundamente que Deus está fazendo você hoje, Pedro. Deus está fazendo de você hoje, Pedro. Porque talvez você entrou aqui frágil, talvez você entrou aqui como areia, talvez você entrou aqui como areia movediça, talvez você entrou como uma manteiga derretida, talvez você entrou como um cristal. Qualquer coisa você se quebra, qualquer coisa você se fere, qualquer coisa você para, você desiste, você volta para trás, você parece um vaso de barro que não pode receber qualquer tombo, que já está se trincando, se quebrando, se espatifando no chão. Mas eu quero dizer, na autoridade apostólica da igreja, na autoridade profética da igreja, que Deus está te fazendo pedra, que Deus está te fazendo Pedro, que Deus está te dando autoridade de pastor, para pastorear a tua casa, a tua família. Deus está te dando autoridade espiritual. E se você crê, bate palma e dá um glória aí. Olha para o seu irmão do lado aí, dá um empurrão nele para ele acordar. Fala: você é Pedro, acorda, profeta. Fala isso aí para ele.
Acorda, profeta, acorda, profetiza. Aleluia. Quer experimentar o amor de Deus hoje? Quer experimentar a graça de Deus hoje? Quer ser Pedro hoje? Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Simão, filho de Jonas, tu me amas? Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, farei de ti pescador de homens, e vou mostrar a face do Pai. A face do Pai é esta, que olhas para ti, Pedro. E Jesus perguntou para Pedro, porque Pedro havia negado 3 vezes. Pedro havia negado no momento da crucificação, no momento do flagelo, quando Jesus estava apanhando, cuspido. E vieram para Pedro e perguntaram para Pedro: você fala como eles? Você fala como eles? E Pedro falou: não sei quem é. Eu não sei quem é esse homem. Depois vieram, ao longo da madrugada, vieram mais uma vez e falaram: Pedro, você é um deles. Não sei quem é esse homem. E Pedro negou 2 vezes. Veio pela 3ª vez, 3 horas da madrugada, horário das trevas. Se meio-dia é o horário da misericórdia, 3 horas é o horário da misericórdia, meia-noite e 3 horas da manhã é o horário das trevas. Pedro está oprimido, a noite é escura, fria, ele está perto de uma fogueira. A pessoa vem e fala para Pedro: tu és um deles. O galo canta, e quando o galo canta, Pedro nega pela 3ª vez. Naquela mesma noite, Pedro tinha falado que ele seria fiel a Deus. Naquela mesma noite, Pedro falou: se for preciso, Senhor, se eu ser preso por causa de ti, eu irei. Se for preciso eu morrer por causa de ti, eu irei. Jesus Cristo olha para Pedro e fala: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, você me terá negado 3. Quantos que juraram fidelidade no apologético? Quantos que geraram fidelidade dentro desse retiro? Quantos que passaram por esse retiro, que passaram por esta formação, que passaram por essa pregação, que choraram, que sentiram o Espírito de Deus, que sentiram a presença de Deus e falaram para o Senhor: eu serei fiel até a morte a partir de hoje, e não conseguiram sustentar a sua palavra. Talvez você está vindo de outras realidades, talvez você está vindo de outros retiros, talvez você já frequentou a igreja, participou de tantas coisas, e você falou também para o Senhor que você seria fiel, que você não negaria o Senhor, que você ia lutar pela santidade, que você falou que seria uma mulher modéstia, que ia usar a modéstia, que ia ser uma mulher da modéstia, que ia usar a saia até o mocotó. Mas aí de repente você saiu e a saia começou a levantar. Aí ela estava no mocotó, ela subiu para a canela. Da canela ela subiu para o joelho. E está faltando pouco para subir mais um pouco. Não representa a combatentes na fé, esse tipo de pessoa. Mas nós amamos e acolhemos todos.
Porque nós não julgamos, nós não estamos aqui para tacar pedra em ninguém. Nós estamos para ser um braço da igreja e amar. Mas nós precisamos levar a igreja para a verdade, para a santidade, porque a verdade com humildade liberta. Quantos que começaram rezando o rosário com a cruz na mão, e aí cantava com o rosário, quero ser de Deus, mas de repente a cruz pesou, o rosário ficou muito pesado, foi para 3 terços, 3 terços foi para 2, 2 foi para 1, foi para uma dezena, depois não estava rezando mais, e tem uns que já foram até arrastados pelo diabo, como você viu pela peça. Quantas pessoas que entraram nesse retiro e foram ceifadas, que foram mortas, que não estão mais presentes, e fizeram um encontro, fizeram o retiro, e não morreram em uma condição muito boa. Não posso dizer que está no inferno, mas também não posso dizer que está no céu. Há uma incerteza. Mas hoje você não está jurando fidelidade para um homem de carne. Você não está jurando uma fidelidade apenas para um consagrado da igreja. Você está jurando fidelidade para Deus. Você está se comprometendo com Deus. E talvez, se você não se decidiu, hoje Jesus está olhando no teu olho, Ele está olhando na tua alma, e a única coisa que Ele quer de você é: Pedro, tu me amas? Ele quer saber só isso. Se você ama Ele, baixa a tua cabeça, escuta esta canção, fecha os teus olhos. Você hoje é Pedro, você é Simão Pedro hoje. O seu compromisso não é com a parte do homem de carne, nem de sangue. O teu compromisso hoje é com o céu. O teu compromisso hoje é com Deus. O teu compromisso hoje é você e o Senhor. Escuta hoje, porque essa canção é profética para você hoje. Pescador de homens, farei de ti, te conduzirei ao reino do meu Pai. A face do Pai é esta que olha para ti, pois quem me vê o Pai. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Responde para Deus. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Simão,